Sandra Maria Gonzaga, ela que o currículo dela chega a me perder aqui de tanta coisa que ela já fez. Teve aí uma brilhante trajetória aí no meio acadêmico, mais de 40 anos com a Unifax, como graduanda, como mestre. E aí ela vai falar um pouquinho aqui pra gente sobre o papel dos educadores na formação solidária. A gente vai convidar ela para trocar algumas cartinhas aqui com a gente. Pode vir, Sandrinha. Mais alto, gente. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Eu estou aqui muito feliz, a convite do meu ex-aluno Marcelo, que me entusiasmou com esse projeto desde que ele foi lá em casa me apresentar. E então eu quero fazer uma modesta contribuição, e fiquei pensando no que falar. Vou pegar uma ponga aqui no Kiko, porque Kiko fez assim a introdução do que eu pretendia dizer, de como é fácil contribuir através do seu trabalho. Então, quando Carol falou do meu currículo, eu tenho que dizer, claro, que eu tenho muitos anos vividos. Eu tenho 75 anos de idade e vou começar a falar para vocês de uma experiência de vida que começou há 60 anos atrás, quando eu tinha 15. Então, nós vamos lá para a década de 1950 e eu, com 15 anos, resolvi ir trabalhar com a Irmã Dulce. A Irmã Dulce estava começando o trabalho dela, com toda a dificuldade que vocês sabem. Quem não conheceu a Irmã Dulce pessoalmente, pelo menos assistiu o filme da vida dela e deve ter visto como foi difícil para ela convencer a igreja de que ela estava fazendo um trabalho precioso. Então eu conheci a Irmã Dulce quando ela ainda colocava o pessoal que ela pegava na rua no galinheiro, porque ela não tinha outro espaço onde colocar. E eu fiquei sem saber o que fazer. E resolvi ir para o hospital estava começando, ela conseguiu construir um pequeno hospital anexo à capela, na igreja lá que ela tinha no Dendezeiros. E eu achei que eu podia visitar os doentes, ser solidária, levar carinho. E é isso que eu fazia. Eu ia lá, conversava, acariciava. Agora, devo dizer para vocês que aos 15 anos foi um trabalho muito penoso, porque eu ainda era muito jovem, muito imatura, e meu pai, que era médico, dizia assim: os casos mais dramáticos da medicina, você pode ir no hospital da Irmã Dulce que você vai encontrar lá. Porque ela recolhia gente que ninguém queria recolher. Ela lidava com casos assim, muito dramáticos. Então, eu nunca me esqueci de uma criança que eu encontrei lá completamente queimada. E isso acho que foi o maior impacto que eu tive na minha vida e que eu acho que mudou muito a minha percepção de tudo. Porque eu me colocava no papel de uma pessoa, nasci numa família maravilhosa, numa família harmoniosa, mas como toda adolescente, vocês sabem como são os adolescentes, vocês já foram e devem lidar com eles. Estão sempre insatisfeitos, né? Reclamando da vida, reclamando de tudo, querem sempre mais. E eu era assim também. E eu acho que essa vivência no Hospital de Irmã Dulce mudou minha vida por completo. Bom, mas eu acho que o trabalho mais gostoso veio nos anos 60, porque a Irmã Dulce, eu já tinha também um grupo de amigas lá frequentando a obra da Irmã Dulce, ela recolhia garotos na Feira de Águas de Meninos, que ela chamava os capitães de areia, os meus capitães de areia. E aqueles meninos estavam lá, ela ganhou aquele terreno de fronte, onde agora está o hospital grande, né? Do outro lado da rua. E os meninos ficavam ali, naquele terreno, sem ter o que fazer. Então ela colocou um desafio, nós éramos 5 amigas, colocou um desafio para nós 5. Vejam o que é que vocês podem fazer para esses meninos. E nós conseguimos. Ela deixou o terreno conosco e com a ajuda dos nossos amigos, nós éramos pessoas bem relacionadas, nós conseguimos construir uma escola. A Secretaria Municipal de Educação nos ajudou muito, porque nos deu professoras, nós conseguimos todo o material escolar com nossos amigos, nós fizemos os dormitórios, eram 50 capitães de areia, fizemos os dormitórios, fizemos banheiro e fizemos a área das oficinas. E eu, então, tomava conta das oficinas. Nessa época, eu ainda não tinha começado a estudar, porque eu tive uma vida toda atrasada, viu, gente? É por isso que aos 75 anos eu ainda estou aqui, com muito vigor. Eu só fiz vestibular com 32 anos, depois que já tinha 4 filhos. E me formei com 37. Então, minha vida profissional é de 37 para cá.
De modo que, então, eu fiquei tomando conta das oficinas e nós conseguimos colocar uma oficina de alfaiataria, um sapateiro e uma de marcenaria. E esses meninos, eles de manhã tinham o turno normal de escola e de tarde eles participavam dessas oficinas. E nós, então, vendíamos o produto que resultava da produção dessas crianças. Esse trabalho foi até o final da década de 60 e ele se esvaziou porque a irmã Dulce ganhou de presente um terreno lá em Simões Filho e ela resolveu levar a criançada toda para lá. E para nós ficou muito difícil, todas nós, mães de família, com nossos filhos, nós não íamos poder estar constantemente nos deslocando para Simões Filho. Então foi pena, foi um trabalho maravilhoso, mas se esvaziou. Na década de 70, esse mesmo grupo teve outra oportunidade. Aqui está todo mundo jovenzinho, mas na década de 70 aconteceu o seguinte: em 1971, nós tivemos uma tempestade em Salvador, com deslizamentos seríssimos de terra. E a área do Lobato foi severamente atingida. As construções desceram aqueles barrancos. Então, nós tivemos assim uma solidariedade muito forte da sociedade local e tudo ficou concentrado no Palácio da Aclamação. E nós resolvemos atender essa população do Lobato. E acabamos ficando por lá, porque encontramos um grupo de freiras, mas freiras assim, dedicadas à ação social. Não eram freiras que ficavam rezando o tempo todo, mas elas estavam muito inseridas naquela comunidade e através delas nós fomos desenvolvendo o nosso trabalho. Inclusive, cada uma de nós, isso aí também para demonstrar que onde você está você pode fazer alguma coisa, cada um de nós, o que aconteceu é o seguinte: o governador destinou material de construção para as pessoas reerguerem as suas casas. Só que o trabalho não saía do lugar. Então nós dissemos para ele, o governador Antônio Carlos Magalhães, nós dissemos: se o senhor der o material para a gente, nós prometemos que acho que foi um mês que nós demos, em um mês nós vamos ter 50 casas construídas. E ele acreditou na gente. Como nós éramos 5, cada uma de nós liderou 10 pessoas da comunidade. Eles é que iam construir a casa. O governador nos deu material de construção e nós éramos as líderes. Eu vivia lá no Massapê, de bota enterrada e conduzindo o meu grupo. Eu não sei se ainda existe a Alameda Sandra, mas estava lá na época. E em um mês nós entregamos as casas. O que é que nós fizemos? Mulheres, crianças, todo mundo participava. Nós conseguimos doação, foi Mamed Paz Mendonça que nos fez essa doação de gêneros alimentícios, porque os homens, para construir as casas, tiveram que deixar os trabalhos. Então nós garantimos a alimentação do pessoal e, terminado o mês, as casas estavam todas prontas e nós tivemos o governador lá presente para essa inauguração. Então, na década de 70, nós ficamos com esse trabalho no Lobato, que foi sensacional. Aconteceu que no final da década de 70, eu tive que ir para a luta, porque eu tive que criar 4 filhos sozinha, e aí não teve jeito, eu fui trabalhar. E essa parte da ação social tornou-se não tão prioritária. Mas aconteceu que quando eu estava trabalhando no Hospital Português, um dia eu encontro com Dom Jerônimo, todo mundo se lembra de Dom Jerônimo, não, aquela alma abençoada que nós tivemos nessa cidade. E eu disse: Dom Jerônimo, eu estou tão triste, porque a ação social saiu de minha vida, eu não tenho mais tempo, eu não consigo. Foi exatamente quando eu fiz vestibular, eu estudava à noite, trabalhava durante o dia, criava 4 filhos, eu não tenho mais tempo para fazer ação social. Ele disse: minha filha, você está fazendo o que aqui? Eu fico observando como você lida com as pessoas, o carinho que você tem, a atenção que você tem, que eu trabalhava no laboratório de análises clínicas do meu pai. Você recebe essas pessoas com amor, com carinho, com atenção, com dedicação. Isso não é ação social? Então aquilo preencheu meu coração de tal jeito que eu parei de ficar me culpando porque eu não estava na rua fazendo alguma coisa. Bom, o tempo passou e aí vamos chegar no cerne do que eu preciso falar, que é como professora, o que é que eu pude fazer. Eu me formei na Unifax em 1979, em julho. Em agosto eu já estava em sala de aula com alunos na minha frente. Então, aí já foi na década de 80, eu tive a ideia de levar meus alunos para conhecerem instituições.
porque eu sabia que eram pessoas que não tinham essa prática, não estavam abertos para as necessidades. É uma fase em que está todo mundo olhando para o próprio umbigo e resolvendo sua vidinha naquele entorno. Bom, no começo eu criei esse programa de visita a uma instituição. Nós íamos visitar orfanatos ou abrigos de idosos. Na primeira tentativa foi um desastre, pouquíssimos toparam. Eu digo, bom, a mercadoria com aluno é nota, então eu tenho que trocar esse trabalho por nota. Aí botei uma nota assim bem gorda, bem atrativa e fazia parte. E isso fez com que eu modificasse toda a minha metodologia de ensino, porque em vez de, por exemplo, me concentrar em provas, eu comecei a fazer aulas mais dinâmicas e cada aula valia ponto. Então, os meninos iam ganhando ponto pela participação, porque eles tinham que participar, eles tinham que interagir com os colegas. E aí, em todo semestre, havia esse dia especial, geralmente era um sábado, e nós íamos ou para um orfanato, ou nós íamos ou para um abrigo de idosos. E fazíamos uma tarde animada. Gente, eu podia passar aqui 5 dias conversando com vocês, para dar depoimento, para dar meu testemunho das coisas que eu vi acontecer. Vocês não podem imaginar o que foi. A gente gosta de falar do chakra cardíaco, o chakra do amor incondicional. Vocês não podem imaginar o que foi a abertura, o do que eu vi acontecer, de pessoas que nunca tinham passado por essa experiência. E eu vi gente chorando, eu vi gente muito emocionada. Quando nós íamos trabalhar com os idosos, eu dizia assim, a primeira coisa que você vai fazer é sentar junto de um idoso e conversar. Porque nessa idade, a necessidade maior é ouvido, eles precisam de ouvido. Então você não precisa falar muito não, você só ouve, porque eles vão contar as histórias da vida, as histórias de antigamente. Então era a primeira parte. No abrigo de idosos nós fazíamos um bingo. Então nesse bingo, cada um dos alunos, e eu também, nós tínhamos que levar dois presentes, um masculino e outro feminino, porque no bingo tinha que bingar todo mundo. E o programa ficou famoso, nós íamos no Abrigo Salvador, que era grande, né, tem um salão enorme, e aí, quando sabiam que a professora Sandra ia chegar com seus alunos, todo mundo aparecia, era gente de cadeira de roda, gente que não andava mais, todo mundo queria participar do bingo. Então, vocês imaginam que nós tínhamos que levar muito mais de 100 presentes, porque todo mundo bingava. Depois do bingo, nós fazíamos, os meninos sempre conseguiam levar um conjunto, nós aí dançávamos, os nossos meninos lindos, maravilhosos, nossas garotas, dançavam com os idosos, nós levávamos uma merenda para eles. E com as crianças do orfanato nós fazíamos a mesma coisa. Nós levávamos brinquedos, pula-pula e aquelas coisas todas, uma boa merenda, e levávamos um animador. E foram coisas maravilhosas. Eu tive alunos assim que afrontavam porque queriam se mostrar diferentes e que, basta dizer que uma das vezes que eu fui num abrigo de idosos, esse não foi nem um abrigo Salvador, foi o Lar Irmão Gabriel lá no Bonfim. Eu tinha um aluno assim completamente fechado, difícil, se vestia todo de preto, aquela coisa assim, sepultura, caveira, é como se assim, chega para lá que eu não quero saber de nada comigo. E ele, por sorte, participou desse trabalho. E eu distribuí os meninos, quando eu vejo ele sentado na cama de uma idosa, e ele só acariciava ela. E vocês sabem que a enfermeira disse assim, professora, tem 6 dias que ela não se mexe. A gente, a custo, está conseguindo alimentá-la. Ela fica deitada, dormindo quase que o tempo todo. E quando eu vi, ela sentou, ele segurando a mãozinha dela, e eu disse, meu filho, você viu o que você fez? É como se você teve o poder de ressuscitar uma pessoa só pelo carinho que você transmitiu para essa pessoa. Depois desse dia, vocês não podem imaginar como esse menino mudou. Eu encontrei com ele há pouco tempo. Lindo, radioso, deixou de usar só preto, começou a se vestir como os outros, azul clarinho, branco, e começou a fazer amizade. Então, um coração que estava ali enclausurado e que com aquela experiência pôde desabrochar. Então, esse foi um trabalho que eu fiz até me aposentar. Infelizmente, eu tive que parar, já estava muito idosa. Mas eu, hoje em dia, tenho a Unipaz na minha vida. E foi através da Unipaz que
eu mostrei a Marcelo o nosso trabalho. A Unipaz é a Universidade Holística de Brasília. E o objetivo da Unipaz é a paz, disseminar a paz no coração das pessoas. Então, nós temos um grupo que trabalha, e no grupo nós temos de tudo. Nós temos budistas, temos espíritas, temos católicos, e cada qual, dentro do seu espectro de atividade, vai fazendo aquilo que pode. Então, pronto, gente, é isso. Muito obrigado por tudo, e foi muito bom estar aqui com vocês. Que honra, hein? Irmã Dulce, pra poucos. Galera que é retada, não é, gente? Não é? Massa.